Naquela casa existia uma regra que ninguém explicava. Não estava escrita, não era dita em voz alta, mas todo mundo obedecia. Era simples. Não entra naquela porta. Quando alguém chegava pela primeira vez, percebiam rápido. A conversa mudava quando o corredor era mencionado. Passos diminuíam perto do lugar. E se alguma criança perguntasse, os adultos respondiam com a mesma frase, sempre igual. Aí não é lugar para brincar. A porta ficava sempre fechada. Não tinha nada de assustador por fora. Nenhum símbolo, nenhuma tranca exagerada. Só um silêncio pesado demais para ser normal. E o mais estranho, ninguém parecia com medo do quarto. Pareciam com medo do que o quarto provava. A família era respeitada na cidade. Gente direita. Exemplo. Mas bastava alguém olhar por tempo demais para aquela porta, e a casa inteira mudava de temperatura. Até o dia em que ela percebeu uma coisa. Não era a porta que controlava todo mundo, era o acordo. E quando alguém decide quebrar um acordo silencioso, não é só uma porta que se abre, é uma história inteira que começa a desmoronar. Comenta aí, na sua cidade também tem assunto proibido? Porque o que aconteceu naquela casa poderia acontecer em qualquer lugar. Naquela casa, ninguém precisava explicar a regra. Ela era sentida. O corredor ficava mais silencioso perto da porta proibida. As conversas diminuíam de volume. Os passos ficavam rápidos demais, como se ninguém quisesse permanecer ali por muito tempo. Desde pequena, ela aprendeu a desviar o olhar ao passar. Não porque tivesse medo, mas porque percebeu cedo que olhar demais incomodava. Quando perguntava o que tinha ali dentro, a resposta era sempre vaga. Diziam que era coisa antiga, que não valia a pena mexer, que certas partes da casa existiam apenas para serem esquecidas. E ela acreditou. Por muito tempo. A família funcionava bem assim. Harmônica demais, educada demais. Tudo tinha lugar, horário e versão oficial. E aquela porta era parte desse equilíbrio estranho. Fechada, silenciosa, ignorada. Mas conforme crescia, ela começou a perceber algo que não fazia sentido. Ninguém parecia ter medo do que estava atrás da porta. Pareciam ter medo do que aconteceria se ela fosse aberta. Era diferente. Não havia vigilância constante, nem ameaças diretas. Só um acordo silencioso, sustentado por olhares rápidos e mudanças de assunto. Um tipo de controle que não precisa ser imposto, porque já foi aceito. Certo dia, ela percebeu algo simples, mas decisivo. Aquela porta não era protegida por chave. Nunca foi. Ela poderia ter entrado a qualquer momento. E isso mudou tudo, porque se ninguém trancava, então o que mantinha todo mundo fora não era medo, era conveniência. E quando essa ideia se instalou, ela entendeu que aquela casa não escondia um quarto, escondia uma história. E histórias escondidas só continuam assim, enquanto ninguém decide olhar. Depois de perceber que a porta nunca esteve trancada, ela passou a notá-la de outro jeito. Já não era apenas um limite da casa, era um aviso silencioso. Sempre que alguém passava por ali, fazia isso rápido demais. Ninguém parava, ninguém encostava. Era como se o simples ato de hesitar fosse uma quebra de regra. Ela começou a observar os adultos com mais atenção. Reparou que o pai evitava aquele corredor quando estava irritado, que a mãe desviava o olhar sempre que limpava a casa, que visitas nunca eram deixadas sozinhas por perto. Tudo era muito calculado. Certa vez, um parente distante perguntou casualmente sobre o cômodo. A resposta veio rápida demais, quase ensaiada. Disseram que era um depósito antigo, sem importância. Mudaram de assunto no mesmo segundo. A conversa morreu ali. Foi quando ela entendeu algo importante. Ninguém tinha medo do quarto. Tinham medo de falar sobre ele. E isso tornava tudo ainda mais estranho. Ela começou a se perguntar quantas outras regras daquela casa funcionavam do mesmo jeito. Quantas coisas não eram ditas, não porque fossem perigosas, mas porque sustentavam uma imagem. A família era conhecida por ser organizada.
correta. Exemplo. Mas exemplos demais costumam esconder esforço demais. Naquela noite, ao passar pelo corredor, ela parou pela primeira vez. Não tocou na porta. Apenas ficou ali, em silêncio. Sentiu algo diferente, não medo, pressão, como se a casa inteira esperasse que ela continuasse andando. Ela entendeu então que aquela porta não separava dois cômodos, separava duas versões da mesma história. E naquele momento, algo mudou dentro dela. Porque se todo mundo sabia onde não entrar, alguém, em algum momento, decidiu por quê. E decisões assim nunca são inocentes. Depois daquela noite, a porta deixou de ser apenas uma presença silenciosa. Tornou-se uma pergunta constante. Ela passou a perceber como a casa reagia a qualquer menção indireta ao assunto. Bastava alguém comentar sobre reformas, mudanças ou até lembranças antigas para o clima ficar estranho. As respostas vinham curtas, as conversas morriam rápido, era sempre assim. O silêncio entrava antes da explicação. Ela começou a lembrar de situações do passado que, na época, pareciam pequenas demais para questionar. Datas que nunca eram comemoradas, fotos que não ficavam expostas, histórias que começavam e nunca terminavam. Tudo apontava para o mesmo lugar, não para o quarto em si, mas para o acordo que o cercava. Certo dia, ela comentou casualmente que o corredor precisava de mais luz. Não mencionou a porta, não insinuou nada. Mesmo assim, o pai respondeu rápido demais, dizendo que não era necessário mexer ali. A mãe concordou em silêncio. Foi naquele instante que ela entendeu. Não era o conteúdo do quarto que assustava. Era a possibilidade de alguém olhar com atenção demais. A casa funcionava porque ninguém fazia perguntas completas, porque todos aceitavam versões incompletas como suficientes. Naquela tarde, ela caminhou novamente até o corredor. Parou diante da porta, encostou a mão na maçaneta, não para abrir, mas para sentir o peso daquele gesto simples. Nada aconteceu, nenhuma repreensão, nenhum barulho. Mas ela sentiu algo diferente. A certeza de que, se abrisse, não estaria quebrando uma regra da casa. Estaria quebrando um pacto. E pactos só existem enquanto todos concordam em fingir que eles não existem. Ela soltou a maçaneta e voltou para o quarto. Não abriu a porta naquele dia. Ainda não. Mas algo já tinha sido decidido. A partir daquele momento, não era mais uma questão de se alguém entraria ali. Era apenas uma questão de quando. Nos dias seguintes, ela passou a perceber que a casa reagia a ela de forma diferente. Não havia acusações nem vigilância direta, mas havia atenção demais. Olhares rápidos, perguntas disfarçadas de cuidado. Tá tudo bem? Precisa de ajuda em alguma coisa? Perguntas simples, feitas em excesso. Ela entendeu que não era paranoia. A casa sentia quando alguém deixava de cumprir o papel esperado. E o papel dela sempre foi simples, não questionar. A porta continuava fechada, intocada, mas agora parecia mais presente do que nunca. Não porque chamasse atenção, mas porque tudo ao redor parecia girar para que ela fosse esquecida. Certo dia, a mãe comentou que talvez fosse melhor manter aquele lado da casa como estava. Disse que mexer em coisas antigas só traz confusão. Falou com calma, quase com carinho. Mas havia algo diferente no tom. Não era conselho, era pedido. Foi naquele momento que ela percebeu algo essencial. Ninguém ali tinha certeza absoluta do que estava atrás da porta. Mas todos sabiam que, se fosse aberto, não daria para fingir depois. A casa não estava protegendo um segredo específico. Estava protegendo a possibilidade de continuar sendo vista como sempre foi. Naquela noite, ela ouviu vozes baixas vindas da sala. Não conseguiu distinguir palavras, apenas o tom, preocupado, contido. Como se estivessem discutindo algo que não podia crescer demais.
Ela ficou parada no quarto, em silêncio, e percebeu algo que nunca tinha admitido antes. Aquela porta não controlava apenas o passado, controlava o futuro dela também. Enquanto permanecesse fechada, tudo continuaria igual. Expectativas, regras, caminhos já traçados. Mas se fosse aberta, ninguém ali poderia mais decidir por ela. E pela primeira vez, a ideia de abrir não parecia curiosidade, parecia necessidade. Naquela semana, ela começou a notar algo ainda mais incômodo. Ninguém precisava mencionar a porta para que ela estivesse presente em todas as decisões. Planos eram ajustados sem explicação. Conversas eram interrompidas quando ela se aproximava. Havia uma sensação constante de que qualquer passo fora do roteiro poderia complicar as coisas. E complicar era a palavra favorita daquela casa. Certa noite, durante o jantar, alguém comentou sobre visitas futuras. A mãe respondeu rápido demais, que talvez fosse melhor não receber ninguém por um tempo. O pai concordou sem questionar. Ela percebeu que a casa não evitava o quarto, evitava situações. Situações em que perguntas poderiam surgir. Situações em que versões antigas poderiam não bastar. Foi quando ela entendeu que a porta não guardava apenas algo do passado. Guardava o controle sobre como aquela família era vista e como ela própria deveria ser. Naquela madrugada, acordou com a casa em silêncio absoluto. Caminhou pelo corredor sem acender a luz. Parou diante da porta outra vez. Não sentiu urgência, não sentiu medo, sentiu clareza. Entendeu que abrir aquela porta não significaria descobrir algo novo. Significaria confirmar algo que todos ali já sabiam e fingiam não saber. Ela não abriu ainda, mas voltou para o quarto com uma certeza difícil de ignorar. Aquela casa só funcionava enquanto ninguém questionasse o que nunca foi explicado. E casas assim não protegem pessoas, protegem narrativas. A partir dali, ela percebeu que o verdadeiro conflito não seria com o que estava atrás da porta, seria com o que aconteceria depois. Depois daquela noite, ela passou a agir diferente, não por rebeldia, mas por consciência. Já não desviava o olhar ao passar pelo corredor. Já não apressava os passos. A porta continuava fechada, mas a submissão silenciosa tinha acabado. E a casa percebeu. Os adultos ficaram mais atentos. Não perguntavam diretamente o que ela pensava, mas tentavam reafirmar limites antigos. Falavam de respeito, de gratidão, de como aquela família sempre funcionou bem do jeito que era. Ela ouvia tudo em silêncio. Percebeu que ninguém tentava explicar o motivo da proibição. Tentavam apenas reforçar o costume. Como se repetir a regra fosse suficiente para impedir que ela pensasse. Foi quando ela entendeu algo decisivo. Aquela porta nunca foi o problema. O problema era o que acontecia quando alguém parava de obedecer sem saber por quê. Certo dia, durante uma conversa comum, ela mencionou que talvez fosse bom reorganizar a casa. Nada específico, nada provocativo. Mesmo assim, o clima mudou imediatamente. Alguém disse que não era necessário mexer em tudo. Outro comentou que mudanças trazem confusão. Ela percebeu o padrão. Qualquer coisa que pudesse levar àquela porta precisava ser evitada. Não porque fosse perigosa, mas porque tirava o controle das mãos certas. Naquela noite, ela sentou sozinha no quarto e pensou em tudo o que aquela casa tinha decidido por ela ao longo dos anos. Caminhos sugeridos, comportamentos esperados, limites que nunca foram explicados, apenas impostos, e entendeu que a porta fazia parte disso. Enquanto permanecesse fechada, o futuro dela continuaria previsível para os outros. Mas se fosse aberta, mesmo sem grandes revelações, algo mudaria para sempre, porque o verdadeiro medo daquela casa não era o que ela encontraria ali dentro,
Era o que ela deixaria de aceitar depois. A partir daquele momento, a casa passou a funcionar em alerta permanente. Não havia confrontos diretos, mas tudo parecia calculado para mantê-la ocupada, distraída, longe do corredor. Tarefas surgiam do nada. Pedidos simples, repetidos demais. Qualquer tempo sozinha parecia incomodar. Ela entendeu o recado. Não queriam que ela tivesse silêncio suficiente para pensar. Certo dia, percebeu algo que a deixou ainda mais inquieta. A porta não aparecia em nenhuma conversa sobre a casa. Não estava nos planos, nem nas lembranças, nem nas decisões. Era como se aquele espaço não existisse oficialmente, e isso era intencional. A inexistência simbólica era a maior proteção. Se algo não é nomeado, não precisa ser explicado. Se não é explicado, não pode ser questionado. A casa tinha apagado aquela porta da própria narrativa. Naquele fim de tarde, ela passou pelo corredor enquanto os outros estavam distraídos. Parou diante da porta mais uma vez. Não por impulso, mas por convicção. Percebeu que, se abrisse, não estaria desobedecendo uma regra clara. Estaria apenas deixando de respeitar um silêncio que nunca escolheu. E isso fazia toda a diferença. Ela apoiou a mão na madeira, sentindo a textura antiga. Pensou em quantas decisões da própria vida tinham sido tomadas do mesmo jeito, sem explicação, sem escolha real, apenas porque sempre foi assim. A porta representava tudo isso. Ela não abriu ainda, mas, naquele instante, entendeu algo que não teria volta. O que estava sendo protegido ali não era um espaço da casa. Era a autoridade de decidir sem justificar. E quando alguém percebe isso, o controle começa a falhar, mesmo antes de qualquer porta se abrir. Depois daquele dia, algo mudou definitivamente dentro dela. Não era ansiedade, era lucidez. Ela passou a enxergar a casa como realmente era. Não um lugar de proteção, mas de manutenção. Tudo ali funcionava para que certas perguntas nunca fossem feitas. E principalmente para que certas respostas nunca fossem exigidas. Os adultos continuavam agindo normalmente, mas havia um cuidado exagerado. Risadas fora de hora, gentilezas forçadas, como se estivessem tentando provar que nada estava errado. Isso só reforçava a certeza dela. A porta continuava fechada, intocada, mas já não tinha o mesmo poder. Agora, o que pesava não era o que estava atrás dela, mas o esforço coletivo para mantê-la fora de qualquer conversa. Ela começou a perceber que aquela regra tinha moldado tudo. Quem mandava, quem obedecia, quem podia perguntar, quem precisava aceitar. Naquela casa, a autoridade nunca foi explicada, sempre foi assumida. Certa noite, durante uma conversa aparentemente comum, ela fez algo simples. Ficou em silêncio por mais tempo do que o esperado. Não concordou, não discordou, apenas não respondeu. O clima mudou imediatamente. Alguém tentou preencher o vazio. Outro mudou de assunto. Ninguém suportava aquele tipo de silêncio, porque silêncio consciente é perigoso. Ela entendeu então que o controle daquela casa não dependia da porta permanecer fechada. Dependia de todos continuarem agindo como se nada pudesse ser questionado. E isso não estava mais acontecendo. Ela não precisava abrir a porta naquele momento. Não ainda. Porque a verdadeira ruptura já tinha começado em outro lugar, na recusa de continuar obedecendo sem entender. E quando alguém deixa de aceitar regras invisíveis, a estrutura inteira começa a ranger. Depois daquele silêncio imposto por ela mesma, a casa nunca mais voltou ao equilíbrio anterior. Não houve brigas, não houve acusações, mas algo tinha sido deslocado e todos sentiam. Os adultos passaram a agir com mais cuidado ainda. Escolhiam palavras demais, evitavam certos horários. Qualquer movimento dela parecia ser observado com atenção exagerada, como se esperassem um erro. Mas não havia erro algum. Ela apenas tinha parado de aceitar tudo automaticamente.
A porta continuava fechada, mas agora era quase invisível. Não porque tivesse perdido importância, mas porque todos evitavam até passar perto, como se o simples fato de existir já fosse perigoso. Ela começou a entender que o quarto não precisava ser aberto para cumprir seu papel. O que realmente ameaçava aquela casa era a possibilidade de abertura, a lembrança constante de que o silêncio podia ser quebrado. Certo dia, ouviu uma conversa abafada vinda da cozinha. Não conseguiu ouvir palavras exatas, mas reconheceu o tom. Preocupação contida. O tipo de conversa que só existe quando algo foge do controle. E ela sabia que o algo era ela. Não porque estivesse fazendo algo errado, mas porque tinha parado de cumprir o papel que lhe deram sem questionar. Aquele papel que ajudava a manter tudo no lugar. Naquela noite, ela percebeu algo definitivo. Ninguém naquela casa queria explicar a porta, porque explicar significaria justificar decisões antigas. E decisões antigas, quando explicadas, raramente se sustentam. Ela voltou para o quarto com a certeza de que o conflito não seria quando a porta fosse aberta. O verdadeiro conflito já estava acontecendo, no esforço coletivo para impedir que isso acontecesse. E quando uma família precisa proteger tanto um silêncio, é porque esse silêncio nunca foi inocente. A partir daquele ponto, ela entendeu que não precisava mais se mover em direção à porta. Bastava existir fora do roteiro que a casa tinha escrito para ela, e isso já era suficiente para causar desconforto. Os adultos começaram a agir como se estivessem esperando algo. Um confronto, talvez. Uma pergunta direta. Qualquer coisa que pudesse ser controlada, respondida e encerrada. Mas ela não dava isso a eles. Ela apenas observava. E observar naquela casa sempre foi perigoso. Percebeu que pequenas decisões agora causavam reações desproporcionais. Se mudava a rotina, alguém comentava. Se ficava em silêncio, alguém se apressava em preencher o vazio. A casa não suportava mais a ideia de que ela estava pensando por conta própria. A porta continuava fechada, intocada, mas já não era necessária, porque a verdadeira função dela sempre foi simbólica. Lembrar quem manda, quem obedece, quem pode perguntar e quem deve aceitar. E essa função estava falhando. Certo dia, durante uma conversa comum, alguém comentou que certas coisas não precisam ser mexidas. Não citou o quarto, não citou o passado, mas todos entenderam do que se tratava. Ela respondeu com algo simples. Nem tudo que é antigo é certo. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era apenas desconforto, era reconhecimento. Naquele instante, ela percebeu que o pacto estava rachado, não porque a porta tivesse sido aberta, mas porque alguém finalmente tinha dito, em voz alta, que o silêncio não era lei. E quando isso acontece, não há mais como voltar a fingir que as regras nunca existiram. A casa ainda estava de pé, a porta ainda estava fechada, mas o controle, esse já tinha começado a escapar. Depois daquela resposta simples, a casa entrou num estado estranho de contenção. Ninguém discutiu, ninguém rebateu. Mas todos entenderam que algo tinha sido dito que não poderia ser retirado. As conversas ficaram mais curtas, as decisões mais cautelosas. Era como se todos estivessem tentando reconstruir o silêncio, mas agora ele já não se encaixava como antes. Ela percebeu que os adultos começaram a evitar certos assuntos perto dela. Não por medo do que ela faria, mas por medo do que ela pensaria. A casa sempre soube lidar com obediência, nunca soube lidar com consciência. A porta continuava ali, fechada, intocada. Mas já não era o centro de tudo. O centro agora era ela. Certo dia, ouviu alguém dizer que talvez fosse melhor não mexer em coisas antigas. A frase veio com cuidado excessivo, como se esperassem concordância automática. Ela não respondeu. E pela primeira vez, ninguém insistiu.
O silêncio que se seguiu não foi confortável, foi pesado. Um silêncio de quem percebe que perdeu a garantia de controle. Ela entendeu então que abrir a porta talvez nem fosse mais necessário. O que estava por trás dela já tinha cumprido sua função. Mostrar até onde aquela família estava disposta a ir para não explicar nada. A casa tinha se sustentado por anos em regras invisíveis, mas regras assim só funcionam enquanto ninguém as nomeia. E agora, mesmo sem palavras diretas, tudo estava nomeado. A porta não era mais um limite físico, era um símbolo enfraquecido. Porque quando alguém deixa de obedecer sem entender, o poder muda de lugar, mesmo que nada seja aberto, tocado ou revelado. E aquela casa já sabia disso. Depois daquele período de contenção, a casa entrou numa fase silenciosa de adaptação. Não porque tudo tivesse voltado ao normal, mas porque todos estavam aprendendo a conviver com a ideia de que algo tinha mudado. Ela percebeu que os adultos já não a observavam com a mesma segurança de antes. Havia cautela, medo de dizer demais, medo de provocar perguntas que não teriam resposta. A porta continuava fechada, mas agora parecia menor, não fisicamente, simbolicamente. Ela entendeu que aquela casa sempre funcionou como um sistema simples. Enquanto todos aceitavam as regras sem explicação, tudo seguia estável. O problema não era a porta, era o precedente. Se alguém podia questionar aquilo, poderia questionar qualquer coisa. Certo dia, alguém comentou que talvez fosse bom organizar a casa de vez. A frase ficou no ar, vaga demais para ser enfrentada, clara demais para ser ignorada. Ninguém respondeu. Ela percebeu algo importante naquele silêncio. Ninguém sabia mais quem tinha a autoridade para decidir. E isso era novo. A porta, que antes representava limite, agora representava fragilidade. Não porque escondesse algo terrível, mas porque expunha o fato de que aquela família sempre dependeu de acordos nunca discutidos. Ela não tinha aberto a porta, mas tinha aberto algo mais difícil de fechar: a confiança automática. A partir dali, cada ordem precisaria de explicação, cada regra precisaria de sentido, e isso era exatamente o que aquela casa nunca soube oferecer. Ela voltou para o quarto naquela noite com uma certeza tranquila. Independentemente do que houvesse atrás da porta, o controle que ela sustentava já não existia. E quando o controle cai, o silêncio deixa de proteger. Com o passar dos dias, a casa começou a mostrar sinais claros de desgaste, não físico, mas emocional. As regras ainda existiam, mas já não tinham a mesma força. Precisavam ser repetidas, justificadas, e isso nunca tinha sido necessário antes. Ela percebeu que os adultos estavam cansados, cansados de sustentar algo que nunca foi dito em voz alta, cansados de proteger um silêncio que agora exigia esforço constante. Antes bastava o costume. Agora era preciso vigilância. A porta continuava fechada, mas já não era mais respeitada, não no sentido de alguém tentar abrir, mas no sentido de ninguém mais tratá-la como intocável. Ela virou apenas mais um ponto frágil da casa, um lembrete de que nem tudo estava sob controle. Certo dia, alguém comentou que talvez fosse melhor deixar o passado quieto. A frase soou vazia, não convenceu ninguém, nem quem disse. Ela percebeu que aquela casa tinha vivido tempo demais acreditando que silêncio era o mesmo que estabilidade. Mas estabilidade construída assim depende de algo muito frágil: obediência cega. E obediência não sobrevive à consciência. Naquela noite, ela passou novamente pelo corredor. Não parou, não tocou na porta, apenas seguiu em frente. E isso foi mais simbólico do que qualquer abertura, porque naquele momento ficou claro que a porta já não controlava seus passos, já não decidia o ritmo da casa, já não ditava o que podia ou não ser questionado. A casa ainda existia,
A porta ainda estava lá, mas o acordo que a sustentava tinha sido quebrado. E quando um acordo silencioso se quebra, ninguém sabe exatamente o que vem depois. Só sabe que não dá mais para voltar ao antes. Depois daquele dia, a casa entrou em algo que ninguém soube nomear. Não era crise, não era paz. Era uma convivência tensa com algo que não podia mais ser ignorado. As regras ainda existiam, mas agora vinham acompanhadas de explicações apressadas, justificativas fracas, tentativas de recuperar uma autoridade que já não parecia natural. Ela percebeu que o poder daquela casa sempre esteve no não dito, e agora tudo que não era dito parecia gritar. A porta continuava fechada, mas ninguém mais fingia que ela não existia. Certo dia, alguém comentou que as coisas estavam diferentes. Não houve discordância, não houve concordância, apenas silêncio. Um silêncio pesado, diferente daquele antigo que protegia. Esse silêncio, agora, expunha. Ela entendeu que a casa tinha perdido algo essencial, a capacidade de fingir normalidade sem esforço. Antes, tudo fluía. Agora, cada gesto parecia ensaiado demais. E isso cansava. Naquela noite, ela se deu conta de algo definitivo. Abrir a porta já não era o ponto central da história. O verdadeiro impacto tinha sido mostrar que ninguém ali mandava por direito, apenas por costume. E costumes quebram quando alguém para de obedecer automaticamente. A casa ainda estava de pé. A família ainda estava ali. Mas a hierarquia invisível tinha ruído. E quando isso acontece, o que vem depois não é explosão. É rearranjo, um ajuste doloroso, lento, inevitável. Ela sabia que aquela casa jamais voltaria a ser como antes. Não porque algo terrível fosse revelado, mas porque o silêncio tinha perdido o valor. E uma casa que perde o silêncio precisa aprender a conviver com a verdade, mesmo que nunca a diga em voz alta. Com o passar do tempo, a casa foi se ajustando à nova realidade. Não houve pedidos de desculpa, não houve confissões, mas também não houve mais a certeza absoluta de antes. As decisões passaram a ser discutidas, mesmo que de forma desconfortável. Ordens já não vinham prontas. Às vezes, vinham acompanhadas de explicações. Outras vezes, vinham e morriam no meio do caminho. Ela percebeu que o maior medo daquela casa nunca foi o que poderia ser descoberto atrás da porta. Foi a possibilidade de perder o controle sobre quem decide. A porta continuava fechada, mas agora era apenas uma porta. Não um símbolo absoluto, não um limite sagrado. Ela passou a viver com mais autonomia. Não anunciava mudanças, apenas fazia pequenas escolhas, pequenas recusas, pequenos silêncios conscientes. E ninguém sabia exatamente como reagir. Naquela casa todos aprenderam algo difícil de aceitar. A autoridade que nunca se explica não sobrevive quando alguém começa a pensar. A casa não caiu. A família não se desfez, mas algo essencial foi quebrado para sempre. A ilusão de que tudo funcionava porque era certo. Funcionava porque ninguém questionava. Naquela noite, ao passar pelo corredor, ela olhou para a porta uma última vez. Não sentiu curiosidade, não sentiu medo, sentiu apenas que ela já não tinha mais poder algum. E isso foi o verdadeiro fim daquela história. Porque no fim das contas, não era sobre onde ninguém entrava. Era sobre quem finalmente decidiu não obedecer sem entender. Com o tempo, aquela casa voltou a parecer normal para quem via de fora. As visitas continuaram. As rotinas seguiram. As paredes não guardavam marcas visíveis de conflito, mas nada ali era igual. A porta continuava fechada. Nunca foi aberta. Nunca precisou ser, porque o que ela escondia já não tinha mais poder. A família aprendeu a conviver com algo novo e desconfortável, a ausência de obediência automática. As regras ainda existiam, mas agora precisavam fazer sentido, e nem todas conseguiam.
Ela seguiu a própria vida com uma clareza que nunca teve antes. Não saiu brigando, não confrontou ninguém diretamente, apenas deixou de aceitar o que nunca foi explicado, e isso foi suficiente. Naquela casa, todos sabiam onde não entrar, mas ninguém mais sabia quem mandava. O silêncio, que por anos foi tratado como proteção, revelou sua verdadeira função: manter tudo exatamente como estava, custasse o que custasse. Quando alguém se recusa a sustentar esse tipo de silêncio, não há explosão, há deslocamento. O poder muda de lugar, a autoridade se enfraquece e as verdades, mesmo não ditas, passam a existir. A porta ficou ali, como sempre esteve, mas deixou de ser ameaça, porque o verdadeiro limite nunca foi físico, foi psicológico. E no momento em que ela decidiu não obedecer, sem entender, aquela casa perdeu o controle, mesmo sem que nada fosse aberto.